Fala, meus amigos sóbrios, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, domingão, mais uma vez, zero álcool, sem ressaca, preparado para os planos de segunda-feira. Oh, coisa maravilhosa, acordar amanhã no mesmo horário de sempre, 6 horas da manhã, e começar a minha rotina 100%. Sem aquela dorzinha de cabeça, sem aquele mal-estar, chegar no nosso trabalho com a disposição total, resolver tudo em um único dia. Oh, coisa boa! Gente, mais uma vez com vocês, José Rodrigues de Cara Limpa, para falar sobre um tema que é muito importante para a sociedade, alcoolismo. E hoje eu quero falar sobre o protagonismo do álcool na nossa vida. Vocês já pararam para analisar como aquela latinha, aquela long neck virou protagonista na sua vida, na nossa vida? Fotos, churrascos, praia, chácara, sítio, almoço, qualquer tipo de resenha. Primeira coisa, o que você leva um quilinho de carne e o que você vai consumir, o que você vai beber. E normalmente a carne ela não é debatida. Que tipo de carne nós vamos levar? Normalmente chega lá no açougue, me dá 1 quilo de carne para assar e acabou. Bebida, o que nós vamos tomar? Quanto que nós vamos levar? O debate ele é muito grande em torno disso. Aí quando você chega, sextou, primeira coisa que você faz, pega uma latinha aqui, coloca o celular, faz uma selfie. Muitas vezes eu vejo muito isso nos stories das pessoas, inclusive, quantas e quantas vezes eu já postei um copo aqui na minha frente, o celular dali e a bebida aqui no meio. Muitas pessoas colocam ela também aqui no rosto e tira a foto. O protagonista da sua vida é uma latinha e você virou secundário na sua própria vida. Não estou aqui para julgar, não estou aqui para defender, eu estou aqui para dar exemplos, falar do que aconteceu na minha vida e falar o que de bom está acontecendo após eu parar de beber. Tem coisas ruins também. Por quê? O álcool é tão protagonista que eu preciso dar explicação do porquê eu não consumo mais. Olha que coisa interessante. E eu estou ficando uma pessoa totalmente antipática aos olhos de algumas pessoas, porque o cara fala, mas qual o motivo que você parou de beber? Eu vou e falo, cara, a bebida é muito prejudicial, estava me consumindo, estava corroendo a minha vida, eu estava prestes a perder minha família. Eu começo a dar exemplos e falo para a pessoa, e realmente é muito perigoso, porque de 4 pessoas que entram ali, apenas 2 conseguem sair por conta própria e as outras não conseguem sair nem com ajuda, e etc. E eu vou conversando e falando sobre experiências do que eu vejo, do que eu convivo, das pessoas que conversam comigo diariamente em relação a esse assunto, e eu tô começando a ficar um cara que, chegou o Josiel, e tipo assim, tô começando a ficar o cara chato da rodada. Por quê? Eu não consumo mais a bebida alcoólica e as pessoas me pedem explicação. Quando eu dou a explicação dos motivos, eu me torno enjoado. Olha que coisa interessante, que coisa doida, né? E aí, o que mais me fica assim, eu falo, pô, eu já fui assim, um cara tão obcecado pela bebida que alguém falasse que não gostaria de estar tomando, eu ficava insistindo tanto. Cara, a primeira coisa que falam normalmente, virou crente? Tá na igreja? Tá doente? Aprontou alguma coisa? Isso logo passa. Daqui a pouco você tá novamente e as pessoas elas ficam jogando e jogando e jogando situações. Eu gostaria muito de entender o quão forte é a bebida capaz de ser um susto tão extraordinário para alguém falar, não, eu não quero mais beber. É algo assim que todo mundo fala, meu Deus, é como se eu estivesse falando, a partir de hoje eu vou, sei lá, fazer uma coisa ridícula, extraordinária. Aí que o pessoal, meu Deus, nossa, como que ele vai fazer uma coisa dessa? O pessoal fala que eu parei de beber. É tão assustador aos olhos de algumas pessoas que é impressionante como que o álcool ele está além da nossa própria vida, quem está no meio, entendeu? E eu vejo isso hoje diariamente. As pessoas me perguntam, mas por quê? O que aconteceu? E isso é meio, às vezes até um pouco constrangedor, porque eu preciso estar dando explicações, explicações, explicações. E eu ainda não aprendi a falar somente, não bebo, acabou, eu não quero mais falar sobre esse assunto e ponto. Eu ainda fico sendo bem simpático, tentando justificar. E quando eu vou justificar e falar os motivos, eu me torno uma pessoa completamente enjoada e chata na mente daquela outra pessoa ali. Talvez eu não esteja sabendo me expressar ainda, vou aprender, vou aperfeiçoar.
E hoje esse assunto é justamente para falar de como o álcool é protagonista na nossa vida e está nos deixando como secundário. Porque eu percebo que eu estou sendo hoje convidado bem menos para a resenha do que eu era anteriormente. Isso me faz imaginar. Eles não estavam convidando esse Josiel, eles estavam convidando o Josiel com a caixinha. Não estou falando que as pessoas queriam tomar da minha bebida, não é isso não. Só que se eu não sou convidado hoje, a minha presença significa que não é tão importante. Mas o álcool sim, é importante porque eu parei de beber, parei de ser convidado para algumas resenhas com algumas pessoas aí. Então, o protagonismo dele é muito absurdo e preocupante. Eu entendo o porquê também. Se você for parar para analisar a propaganda do tabaco e a propaganda da bebida alcoólica, o cigarro, a propaganda é negativa. No próprio fardinho ali, na própria caixinha do cigarro, tem imagens horríveis de pessoas sem dente, de pessoa com avaria no rosto, com o pulmão todo escuro, com impotência sexual, doenças respiratórias e aparelhos, são imagens cada uma mais assustadora do que a outra. E da bebida em horário nobre? 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, em finais de semana, um horário que está tendo um jogo de basquete, um jogo de futebol, qualquer tipo de esporte. Cerveja, todo mundo sorrindo, todo mundo brindando, brinda a vida, brinda a felicidade, brinda não sei o quê, brinda isso, aquilo, outro, e só coloca coisas boas, remetem coisas boas. E quantas pessoas e quantas crianças estão consumindo esse conteúdo simplesmente analisando o lado lindo do negócio. Estou falando de proibir a venda? Não, muito pelo contrário. Seria bom, ajudaria bastante, né? Só que criminalizaria bastante também, porque infelizmente o mundo está com muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que estão enraizadas nesse vício, infelizmente. Entretanto, poderia falar a verdade. Conscientização, falar a verdade. O que realmente pode acontecer após você ter consumido aquela bebida. Aqui tem algumas regras que diz, beba com moderação. Bem rapidinho no final da propaganda fala, beba com moderação. Muitas pessoas às vezes nem escutam mais aquilo ali. Outra é, não pode fazer anúncio de bebida, se não me falha a memória, com teor alcoólico a partir de 12%. É 12% mesmo. Mas a bebida mais consumida no Brasil, cerveja. Então, a propaganda dela é livre. Não somente na televisão, não somente propagandas pagas. E o tanto de propaganda gratuita que existe. Eu falei agora há pouco. O copo, o celular e você. A selfie, a cerveja fica no meio, tampando o rosto aqui, às vezes, coloca a latinha e tal, e a pessoa coloca um sextou e o copo na mão, às vezes ele não tira nem a foto dele, é somente da garrafa e o celular aqui, pá, bate uma foto na frente de uma paisagem, alguma coisa do tipo e tal. Ou a bebida está na frente, a bebida, ela se tornou protagonista da sua vida e você está secundário da sua própria história. É algo aterrorizante. E isso é mais grave do que nós podemos imaginar, porque a indústria, ela não quer que você saiba os pontos negativos, porque ela está faturando muito, ela quer que você poste muito mais, porque quanto mais você posta, mais pessoas têm acesso àquela bebida e tem mais pessoas entrando no consumo e a empresa, a indústria está enricando, ganhando rios e rios e rios de dinheiro cada vez mais. Eles não estão preocupados com a saúde, eles não estão preocupados com a sociedade, e sim com o bem-estar das suas grandes empresas. Nós somos capitalistas. Eu gosto de ter um conforto, eu gosto de ter rentabilidade, mas nós precisamos ser honestos. Nós precisamos de entender que a bebida, ela não vai ser aquela coisa lindinha de você ir para a praia e tá todo mundo sorrindo, todo mundo muito, muito alegre, aquela felicidade total. Um dia de praia, a quantidade de acidentes que existem na volta para casa, a quantidade de vida ceifada antes de chegar na residência devido ao consumo da bebida alcoólica. Às vezes você nem tomou, mas teve uma outra pessoa que tomou e você está indo para sua casa e acontece alguma coisa. A quantidade de doenças de coração, pessoas jovens morrendo aí com problemas cardíacos, a quantidade de pessoas que têm problema com diabetes. Ou nós precisamos mostrar a realidade.
Aí fica mais fácil de ter um certo controle, porque mostrar só coisas boas e que nem são, e nem existe, não pode ser daquele jeito, não pode se mostrar daquele jeito. Brinde a felicidade. Ok, vamos comemorar, vamos ser felizes, mas assim, nós precisamos entender que não é somente esse lado. No vídeo anterior eu coloquei ali alguns prós e contras da bebida, colocar na balança para saber se compensa ou não compensa. Você toma ali durante uma noite algumas latinhas de cerveja, até aí tá tudo bem. Só que a partir de um momento já começa, não está tudo bem. Você começa a falar bobeira, você começa a passar alguns vexames, sem contar no outro dia, dor de cabeça e às vezes algumas coisas que acontecem que você não tem como mais voltar atrás. Então não é por esse lado. E nós estamos colocando as nossas crianças em grande risco. Um risco que nós não podemos controlar lá na frente. Até os 25 anos, nós ainda estamos em formação. E qualquer tipo de contato com bebida, com algum outro tipo de droga, pode ser que muda a personalidade dessa pessoa para sempre. Então, essa propaganda ela deveria ter uma certa consciência, da mesma forma que aconteceu no passado com o tabaco, poderia também ter essa conscientização de mostrar a verdadeira face da bebida alcoólica nas garrafas, nas caixinhas, nas propagandas e etc. Porque, infelizmente, não são somente flores. Na real, eu acho que nem existe flor para o consumo da bebida alcoólica. É algo que nós precisamos ter muita consciência, entender, tentar mostrar para as pessoas que estão no nosso redor, inclusive você que bebe, nós que tínhamos esse hábito feio, vamos falar para as pessoas, cara, essa situação aqui não é tão legal assim não. Você pode parecer divertido, mas não é. Isso aqui não é divertido. Eu vi uma reportagem agora com um rapaz e ele falou o seguinte: as pessoas pensam que eu bebo para me divertir. Na verdade, eu bebo para fugir da solidão, para fugir da depressão, para fugir disso. Mas todas as vezes que eu saio da bebida, eu fico pior, aumenta os meus problemas. Esse tipo de situação deveria ser falada. Porque só falar, o cara bebeu, viu? Ele estava triste, foi beber para ficar feliz. Não é bem assim que funciona. E às vezes ele está tentando fugir de algo e está se aprofundando muito mais. Porque esse é o resultado para quem ingere bebida alcoólica. Ele não te tira de problema nenhum. Ele faz te colocar mais problema, duplicar os que você já tem. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas o que nós podemos fazer? Nos limpar. O que nós podemos fazer? Sair dessa situação que nos incomoda hoje. E eu falo isso para você hoje com bastante propriedade. É bom demais? Não, mas é bom. Hoje, com muita propriedade, já comecei a perder peso, não sei se vocês podem observar, meu rosto já começou a dar uma afinadinha ali, já diminui 2 quilos na balança, tô correndo, eu comecei a correr, eu estava fazendo um ritmo médio de 7,8 ali mais ou menos, na última corrida que eu fiz agora na quinta-feira, eu já fiz 6,1, ou seja, daqui a pouco eu estou descendo da casa dos 5 quilômetros no ritmo médio aí da corrida, as coisas estão acontecendo. E é bom demais, bom demais, bom demais mesmo. Você fica muito motivado, muito alegre, muito animado. E vamos para cima, vamos ser sóbrios, porque essa é a nossa responsabilidade perante a sociedade. Vamos comigo? Eu sei que não é fácil, porque o álcool também já foi protagonista da minha vida por muitos anos. E hoje eu assumi esse papel que nunca deveria ter passado para ele. E é isso que eu estou querendo convidar vocês também para fazer juntamente comigo. Vamos assumir o nosso papel de protagonista na nossa vida? Vamos fazer com que nós sejamos a única coisa que importa em um churrasco, em uma praia, em um evento familiar, em qualquer resenha que você for participar. Vamos fazer com que nós sejamos a peça fundamental para aquele ambiente e não a nossa garrafinha que nós carregávamos com tanto gosto, com tanto prazer. Já viu algumas piadas que o pessoal fala que o cara cai no chão e com a garrafa para cima e não deixa quebrar, ele se arrebenta todo, mas a garrafa não pode, o copo não pode derramar. E é basicamente isso, esse protagonismo nós precisamos tirar da nossa vida. Nós precisamos entender que nós é que somos importantes, nós é que temos que ter cuidado com o nosso corpo, com nossa saúde, com nossa integridade. E eu te convido, envia esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir essas palavras. Vamos fazer com que esse canal cresça e atinja mais e mais pessoas, porque o mundo precisa de propagandas positivas para o protagonismo real, que somos nós, o dono da nossa vida. E não essas propagandas para o alcoolismo, para bebidas, que eles simplesmente estão prejudicando os protagonistas. Vamos comigo? Curta, compartilha, comenta, critica, elogia, mas não deixe de participar. Vamos crescer junto.
Eu, mais uma vez, com você, Josiel Rodrigues, de cara limpa e de coração leve. Fiquem todos com Deus e até domingo que vem. Um beijo!